Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Com Miguel Videira. E começamos este Jornal das Duas, Miguel, com essa visita de Lula da Silva ao nosso país. Está para breve o arranque da conferência de imprensa conjunta do Primeiro-Ministro e também do Presidente Lula da Silva. Que chegou a Lisboa com 1h30 de atraso devido a um problema no voo. Seguiu de imediato para a residência oficial do Primeiro-Ministro para o encontro com Luís Montenegro. É para lá que vamos também, sem demora. Nadine Soares, já arrancou essa conferência de imprensa? Está marcada para daqui a poucos minutos, pode acontecer a qualquer momento, essa declaração conjunta de Lula da Silva e também Luís Montenegro. Estão reunidos dentro da residência oficial do Primeiro-Ministro, onde só entraram fotojornalistas para captar imagens. Está muita imprensa nos jardins de São Bento, imprensa portuguesa, imprensa brasileira, e daí essa declaração ir acontecer no exterior para existirem mais condições e também para então toda a imprensa conseguir captar esse momento. Uma declaração que estava prevista para breve, dentro de minutos pode acontecer. É uma declaração que vai ser feita em conjunto. Relembro que Lula da Silva chegou com 1h30 de atraso em comparação com a hora inicial, isto devido a um atraso no voo. Está prevista essa declaração. Mais tarde vai partir para Belém, para um encontro com António José Seguro. Ao que tudo indica, será um almoço. Essa informação fica também ainda por confirmar, mas para já os jornalistas, muitos jornalistas portugueses e também brasileiros, aguardam a qualquer momento essa declaração conjunta de Lula da Silva e também Luís Montenegro. A delegação brasileira tinha indicado que os temas deveriam passar, aliás, pela ciência, pela tecnologia e pela inovação. Continuamos a aguardar esta hora por essa declaração conjunta do Primeiro-Ministro português e do Presidente brasileiro. Já voltaremos então, Nadine Soares, assim que comecem essas declarações, essa conferência de imprensa conjunta do chefe de Estado brasileiro e o chefe de governo português. Ora, depois deste momento, Lula da Silva vai seguir para Belém para um almoço oferecido pelo Presidente da República, António José Seguro. E é certo e sabido que a chegada vai ficar marcada por muito ruído provocado pelos manifestantes que se encontram nas imediações do Palácio Presidencial. Há 2 manifestações a decorrer. Uma é promovida pelo Chega, conta com a presença do Presidente do partido, André Ventura, que não teme o impacto do protesto para as relações diplomáticas entre os dois países. Os Estados têm as suas relações entre si, isso não tem que ver. Portugal tem relações com muitos Estados do mundo. Eu, como disse, nós já temos cá corruptos a mais e não precisamos de mais um. E, portanto, se pudermos evitar isso, eu acho que é de evitar. E acho que quando eles cá estão, sejam estes corruptos, sejam outros, um país a sério deve defender que a luta pela democracia e a luta contra a corrupção deve ser a nossa prioridade. Então, se fosse Primeiro-Ministro, não receberia Lula da Silva? Com Lula da Silva, diria-lhe exatamente aquilo que disse na campanha. Nós, aliás, é bom que ele me ouça. Nós estamos fartos de corrupção. Não é o único protesto. A delegação portuguesa do Partido Trabalhista, que pertence a Lula da Silva, também promove uma manifestação. André Estevão é um dos participantes e explica porquê. Já pensou se o seu presidente, de Portugal fosse no Brasil e eu fosse colocar a pessoas contra o seu presidente na porta para xingar ele e defamar ele? Eu acho que seria uma falta de organização, de respeito com a entidade que é o presidente. E outra, todo mundo está aqui, já está marcando, faz dias, para vir. Não é da noite pro dia igual o Chega fez. E o que acontece? Acaba mostrando que nós queremos fazer confusão, mas não. Nós só queremos nosso direito o quê? De mostrar para o nosso presidente que nós estamos com ele, que ele não está sozinho aqui. O objetivo desta manifestação é promovida pela delegação portuguesa do Partido Trabalhista em Portugal. Alterações ao Código de Trabalho. O secretário executivo da UGT, Carlos Alves, anuncia que vai votar contra a última revisão da proposta. Na reunião do Secretariado Nacional, que está agendada para a próxima quinta-feira, depois de amanhã, hoje, durante uma conferência organizada pelo jornal
Eco. O dirigente da UGT disse que rejeita a última versão do acordo que tem estado a ser negociada com os parceiros sociais, sem que esta posição vincule a Confederação Sindical. Eu irei votar negativamente contra este anteprojeto, porque acho que apesar de todo o esforço que foi feito e que deve ser valorizado, e acho que não deve ser deitado fora, na generalidade dos casos, penso que não houve de facto progressos nos aspectos mais importantes que respeitavam essas matérias fundamentais. Não sei se a minha posição será a posição maioritária no Secretariado Nacional da UGT, uma vez que nós levamos muito a sério, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma posição política ou partidária, ou o que é que seja, até porque a UGT tem mais que uma tendência sindical dentro de si. Carlos Alves, o secretário executivo da UGT, a anunciar o voto contra na reunião do Secretariado Nacional, agendada para depois de amanhã, não é uma posição que vincule a Confederação Sindical. A Ministra do Trabalho aguarda pela decisão da Central Sindical sobre estas alterações, uma posição que vai determinar qual a versão que o Governo fará chegar ao Parlamento. Sim, uma versão diferente em função da posição que a UGT vier a assumir. É isso que explica Maria do Rosário Palma Ramalho. Se houver acordo, o Governo transporá fielmente o acordo para uma proposta de lei, transformando o anteprojeto em proposta de lei, que tem sempre que fazer, e nessa proposta de lei será transposto fielmente o conteúdo desse acordo. Se não houver acordo, o Governo aproveitará dos muitos contributos que teve, aqueles que considera úteis. Alguns desses contributos vieram da nossa negociação, outros vieram da sociedade civil, e o Governo incorporará aqueles que considera úteis de acordo com a sua própria visão. Uma versão ou outra em função daquilo que o Secretariado Nacional da UGT vier a decidir na reunião agendada para depois de amanhã. O secretário-geral do PS recusa que se esteja a formar uma frente de oposição interna depois de Eduardo Cordeiro ter ficado fora da Comissão Política Nacional do partido. Foi essa a decisão do antigo ministro, que quer ficar menos comprometido com a atual liderança do PS e, por isso, esta tomada de decisão no passado fim de semana. Ora, José Luís Carneiro visitou ao final da manhã o mercado de Alvalade para voltar a criticar as medidas do governo face ao aumento do custo de vida. E sobre o tema Eduardo Cordeiro, o secretário-geral socialista respondeu assim. Sabe que eu tenho uma estima imensa pelos meus camaradas, mas sei também que eles próprios concordarão com estas propostas que eu estou a apresentar, que é propostas para responder às necessidades das pessoas. Há uma oposição interna dentro do PS que está a organizar-se? Não há oposição, se tivesse ouvido a oposição tinha havido candidaturas. O secretário-geral do PS recusa a oposição interna, pese embora o Observador noticie hoje que o núcleo duro de José Luís Carneiro acredita que há um aspirante à liderança a ganhar forma. Esse nome é Eduardo Cordeiro. É um artigo que pode ler com maior destaque no site do Observador, assinado pela jornalista Rita Tavares. O presidente da estrutura de missão Reconstrução da Região Centro do País, Paulo Fernandes, garante que os apoios às habitações afetadas pelas tempestades já entrou em velocidade de cruzeiro. Foi isso que disse durante uma audição requerida pelo Partido Socialista para esclarecer o motivo do atraso dos pagamentos. Paulo Fernandes diz que a fase de arranque foi mais demorada, mais complicada e que o processo é agora mais célere. E avança estes números. Nós estamos, neste momento, em termos de pagamentos, a andar próximos dos 400, 500 mil euros por dia, em termos de pagamentos. Estamos próximos de cerca de 150 a 200 candidaturas por dia, em termos que equivale este valor de pagamentos. Os municípios, do ponto de vista da sua análise, estão perto das 400 candidaturas por dia, olhando para a última semana. Ou seja, nós estamos a entrar naquilo que se possa chamar uma velocidade de cruzeiro. É isso que diz Paulo Fernandes, o presidente da estrutura de missão para a reconstrução da região centro do país. O ministro da Economia e Coesão Territorial, Castro Almeida, já tinha afirmado que o governo quer concluir até 30 de junho o processo de apoio à reconstrução e reparação de habitações. Em última hora, no Médio Oriente, Donald Trump diz que não quer estender o cessar-fogo no Irão. É isso que diz o presidente norte-americano em entrevista telefónica ao canal NBC. Trump admite não estender as tréguas, considera que os Estados Unidos estão em vantagem negocial e por isso devem conseguir um excelente acordo. Ainda esta manhã, numa curta publicação na rede Truth Social, o presidente norte-americano acusou o Irão de violar o cessar-fogo por diversas vezes. As tréguas entre Washington e Teherão terminam na noite de quarta-feira, madrugada de quinta, em Portugal.
E a equipa de mediadores, liderada pelo Paquistão, recebeu a informação de que os Estados Unidos e o Irão vão estar presentes nessas negociações. É isso que asseguram duas fontes que falaram com a Associated Press, a agência de notícias sob anonimato. Dizem que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Khalibaf, chegam a Islamabad na quarta-feira de manhã. Até ao momento, nem Washington nem Teherão confirmaram publicamente a participação ou a data das conversações. Há várias informações contraditórias têm sido avançadas sobre esta segunda ronda negocial. No futebol, amanhã é dia de meia-final da Taça de Portugal. Rui Borges pede um Sporting competitivo para chegar à final do Jamor. Depois de uma derrota em casa frente ao Benfica, Rui Borges quer um Leão competitivo frente a um Porto que reconhece é forte fisicamente. Eu acho que não vai fugir muito daquilo que é a imagem do Porto e que tem sido uma equipa muito forte. É muito, em termos físicos, é uma equipa muito forte nesse sentido de encurtamentos, de pressão, de duelos, seja por o chão, seja por o ar. São uma equipa fortíssima em duelos. Torna o jogo muito competitivo, por isso acho que vai ser um jogo competitivo, bastante competitivo. Um Porto à sua imagem e um Sporting à sua imagem também, por isso, acima de tudo, duas equipas que vão querer ganhar e que vão querer muito estar na final da taça. O Sporting chega ao Dragão com uma vantagem de um gol, trazida da partida da primeira mão no estádio José Alvalade. Ora, o técnico azul e branco Francesco Farioli faz um apelo aos adeptos, pede que ajudem a equipa a virar este resultado negativo. For sure is a big game against a very strong opponent, as I always said. De certeza que vai ser um grande jogo contra um adversário muito forte. Jogar em casa com os nossos adeptos será um fator importante. Internamente, há a crença de que podemos dar a volta ao resultado negativo de Alvalade. That we can perform at the highest level and that we can overturn the result of Alvalade. É essa a expectativa de Francesco Farioli. Porto Sporting, segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Amanhã, Estádio do Dragão, a bola começa a rolar às 8h45. E há emissão especial de desporto para acompanhar aqui na Rádio Observador. Que outras notícias estão a marcar esta tarde, Miguel? Subiram as queixas recebidas pela entidade relatora para a comunicação social a pretexto das declarações de Cristina Ferreira sobre a violação de uma menor. As queixas já totalizam 4.200. Em declarações à Luz, a entidade relatora para a comunicação social adianta que são mais 900 participações face ao número avançado na passada quinta-feira. Um homem de 32 anos que ficou ferido após ter sido baleado ontem em Porto Alegre fugiu do hospital onde estava internado. A porta-voz da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo adianta à Lusa que estava previsto que o homem fosse intervencionado hoje pelo Serviço de Ortopedia. Afirma que a fuga já foi comunicada às autoridades. Miguel Videira com o Jornal das 2. Há mais notícias às 2h30.